André nunca foi um homem desconfiado. Pelo contrário, durante anos, ele se orgulhou de ser o tipo de marido que acreditava, que confiava, que não precisava vigiar cada passo da mulher com quem dividia a vida. Mas a confiança não costuma desaparecer de uma vez. Ela se desgasta em silêncio. Tudo começou com pequenos detalhes. Mensagens que chegavam tarde da noite. Sorrisos que não eram explicados. E aquele olhar distante de Helena, como se parte dela já não estivesse mais ali. Eles estavam juntos há 9 anos. Não era pouco. Era tempo suficiente para conhecer os silêncios um do outro. E André começou a perceber que o silêncio dela estava diferente. Não era ausência, era segredo. Ele tentou ignorar no começo. Disse a si mesmo que era cansaço, rotina, estresse. Mas havia algo que não encaixava. Helena passou a proteger o celular com mais cuidado, a virar a tela discretamente, a responder mensagens com rapidez demais ou com demora calculada. E o pior de tudo, ela parecia feliz, mas não com ele. Aquela sensação começou a corroer André por dentro. Não era só ciúme, era dúvida. E dúvida, quando cresce, vira obsessão. Foi numa madrugada, olhando para o teto escuro, que a ideia surgiu. Ele não ia confrontar, não ia perguntar, não ia implorar respostas. Ele ia descobrir. Na semana seguinte, André criou um perfil falso. Nome, Rafael. Idade, um pouco mais jovem que ele. Profissão, fotógrafo freelancer. Fotos, cuidadosamente escolhidas de um banco de imagens. Atraente, mas não perfeito demais. O tipo de homem que chama a atenção sem parecer suspeito. Ele estudou o perfil por horas, ajustou detalhes, escreveu uma bio leve, colocou interesses que coincidiam com os de Helena. Então, depois de hesitar por longos minutos, ele enviou a solicitação. Quando Helena aceitou no mesmo dia, o coração de André acelerou. Aquilo já dizia alguma coisa, mas não era prova. Ainda não. Ele esperou 2 dias, 3. Então enviou a primeira mensagem. Simples, casual. Oi, achei seu perfil interessante. Você parece ter um gosto incrível para música. Ele não sabia o que esperava. Talvez um vácuo, talvez uma resposta fria. Mas ela respondeu. E respondeu rápido. Obrigada. Confesso que fiquei curiosa. A gente se conhece? André sentiu algo estranho naquele momento. Não era raiva, era adrenalina. Ele respondeu com leveza, puxou o assunto, fez perguntas abertas. Tudo como alguém faria em uma conversa casual. E Helena entrou no jogo. Os dias seguintes se transformaram em conversas constantes. Primeiro sobre música, depois sobre filmes, depois sobre vida. E então, sem perceber, eles começaram a falar de sentimentos. André estava jogando. Mas Helena parecia não estar. Ela ria, brincava, mandava áudios. E havia algo ali que ele não via há meses, talvez anos. Leveza. Aquilo começou a confundir tudo dentro dele. Porque a mulher que ele via em casa, cansada, distante, quase indiferente, era completamente diferente da mulher que conversava com Rafael. E isso doía. Mas ao mesmo tempo, prendia. Ele continuou. E foi mais fundo. Perguntou sobre relacionamentos, sobre o que ela acreditava, sobre o que ela sentia falta. A resposta veio numa noite chuvosa. Às vezes, parece que eu estou vivendo no automático, como se algo importante tivesse se perdido no caminho. André leu aquilo várias vezes. Era sobre ele. Não havia dúvida. Mas o que veio depois foi pior. Mas não é culpa só dele. Acho que eu também mudei. Aquilo desmontou algo dentro dele. Porque não era uma traição simples. Era mais complexo, mais humano, mais perigoso. Ele não estava enfrentando um inimigo. Estava enfrentando a verdade. Mesmo assim, ele continuou. Porque agora não era só sobre descobrir algo. Era sobre entender. E talvez recuperar. As conversas ficaram mais profundas, mais íntimas. Helena começou a compartilhar coisas que nunca dizia para ele. Medos, frustrações, sonhos esquecidos. E André começou a perceber algo devastador. Ela não estava se apaixonando por outro homem. Ela estava se reconectando com quem ela era. Isso estava acontecendo com ele. Só que ela não sabia. As noites passaram a ser mais intensas. Mensagens longas, áudios mais demorados, silêncios carregados de significado. Até que, inevitavelmente, aconteceu.
Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acredita que alguém pode se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa, mas em versões diferentes dela? André ficou imóvel, o dedo parado sobre a tela, o coração acelerado. Ele sabia que aquela pergunta não era aleatória, era um aviso. Ele estava cruzando uma linha perigosa, mas mesmo assim, respondeu. Acho que sim. Às vezes, a gente só precisa conhecer a pessoa de novo. A resposta demorou a vir. E quando veio, mudou tudo. Eu tenho medo disso estar acontecendo comigo agora. Naquele momento, André percebeu que o jogo tinha saído completamente do controle. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela mesma noite, enquanto Helena dormia ao lado dele, o celular dela vibrou e ele viu uma notificação. Uma mensagem de um contato que não era dele. Nome salvo D. O coração dele gelou, porque aquilo não fazia parte do plano. Não era o perfil falso. Não era ele, era outra pessoa. E naquele instante, toda a realidade mudou. André não dormiu naquela noite. A notificação ainda parecia queimar na mente dele. D. Uma única letra, mas pesada o suficiente para destruir tudo. Ele ficou imóvel por alguns minutos, olhando para o celular de Helena sobre a mesa de cabeceira. O aparelho apagou a tela, como se escondesse um segredo que não deveria ser visto. Durante dias, ele havia acreditado que tinha controle da situação, que estava um passo à frente, que era ele quem manipulava tudo. Mas agora existia alguém que ele não conhecia. Alguém real. E isso mudava completamente o jogo. Na manhã seguinte, Helena acordou como sempre, calmamente, natural, como se nada estivesse acontecendo. Mas André via diferente agora. Cada gesto dela parecia carregado de intenção. Cada sorriso parecia esconder algo. E o silêncio? O silêncio gritava. Ele tentou agir normalmente. Tomou café, fez perguntas simples, manteve a rotina. Mas por dentro, algo estava quebrando. Naquela noite, ele voltou ao perfil de Rafael. Ele precisava entender. A conversa com Helena continuava ali, intacta, viva. E ela estava online, como se estivesse esperando. Você sumiu hoje. A mensagem apareceu segundos depois que ele entrou. André respirou fundo antes de responder. Dia complicado. Fiquei pensando em você. E não era totalmente mentira. Helena demorou um pouco mais dessa vez. E então respondeu. Eu também pensei em você. Mais do que deveria. Aquilo apertou o peito dele de um jeito inesperado. Mas ele precisava ir além. Precisava descobrir quem era D. Com cuidado, sem levantar suspeitas, ele começou a conduzir a conversa. Perguntou sobre o dia dela, sobre pessoas, sobre rotina. Até que chegou lá. Você conversa com muitas pessoas assim, ou eu sou especial? A resposta demorou. Longos minutos. E quando veio, não era o que ele esperava. Eu não deveria estar falando com você. O coração dele acelerou. Por quê? Mais silêncio, mais tensão. E então? Porque eu já estou envolvida em algo que nem eu entendo direito. André sentiu o estômago revirar. Era ele ou era o outro? Ele precisava confirmar. Alguém sabe disso? Não, e eu não posso contar. Aquilo não ajudava. Só piorava tudo. Mas então veio a frase que mudou completamente o rumo da história. Mas essa pessoa não me faz sentir o que eu sinto quando falo com você. André congelou. Aquela não era apenas uma confissão. Era uma escolha. E pela primeira vez, ele percebeu que podia perder a própria esposa. Para ele mesmo. Mas ainda havia D. E ele não podia ignorar isso. Na madrugada seguinte, enquanto Helena tomava banho, André fez algo que nunca imaginou que faria. Ele pegou o celular dela. As mãos tremiam. O coração batia forte demais. Mas ele desbloqueou e procurou. D. A conversa estava lá. E o que ele encontrou não era o que esperava. Não havia flerte. Não havia romance. Não havia nada que indicasse traição. Era pior. Muito pior. Eram mensagens antigas. Meses atrás. Talvez mais. Conversas carregadas de emoção. De dor. De desespero. E uma frase se repetia várias vezes. Eu não sei como contar para ele. André sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. Ele continuou lendo. E então viu. Exames. Resultados. Consultas.
palavras que não deveriam estar ali. E no meio de tudo isso, uma verdade escondida. Helena estava doente, gravemente doente. E Day não era um amante, era um médico. Naquele instante tudo fez sentido. A distância, o silêncio, as mensagens escondidas, o olhar perdido. Ela não estava traindo, ela estava lutando sozinha. E ele não fazia ideia. André deixou o celular exatamente onde estava. Sentou na cama e ficou ali, parado, processando, sentindo o peso de tudo cair sobre ele de uma vez. Toda a desconfiança, toda a paranoia, todo o plano. Tudo parecia pequeno agora, ridículo. Mas havia algo ainda mais difícil de encarar. Helena estava se abrindo, se conectando, se sentindo viva, mas não com ele, com uma versão falsa dele. Naquela noite, ele entrou no perfil de Rafael pela última vez. Ela já estava online, esperando. Como sempre, você está aí. André demorou alguns segundos e então respondeu. Estou, mas preciso te contar uma coisa. Você está me assustando. Ele respirou fundo. Sabia que aquilo mudaria tudo. Eu não sou quem você pensa. A resposta veio rápida, confusa. O que você quer dizer? E então, sem rodeios, sem máscaras, sem mentiras. Eu sou o André. Silêncio. Dessa vez, um silêncio real. Minutos se passaram, talvez os mais longos da vida dele, até que finalmente a resposta chegou. Não faz isso comigo. É verdade. Não pode ser. Eu criei esse perfil. Por quê? A pergunta veio carregada de dor, e ele respondeu com a única coisa que restava. Porque eu achei que estava te perdendo. Do outro lado, Helena não respondeu imediatamente. Mas quando respondeu, foi como um golpe direto. E você estava. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Mas ela continuou. Só que não era para outra pessoa. Era para mim mesma. André sentiu os olhos arderem. Por que você não me contou? A resposta demorou. E quando veio, era baixa, frágil, porque eu estava com medo. De quê? De deixar de existir. Antes mesmo de você perceber que eu ainda estava aqui, o mundo pareceu parar. E então ela disse o que ele mais temia e mais precisava ouvir. Eu estou doente, André. Ele fechou os olhos. Mesmo já sabendo, ouvir aquilo dela era diferente. Mais real, mais pesado. Por que você escondeu isso de mim? Porque eu não queria ser vista como alguém que está indo embora. Silêncio. Respiração pesada. E então, com você, como Rafael, eu me senti viva de novo. Aquilo partiu André por dentro. Mas também trouxe clareza. Não era traição, era fuga, era dor, era medo e, de alguma forma, era amor. Na manhã seguinte, ele não disse nada. Esperou, observou. E quando Helena apareceu na cozinha, ele apenas olhou para ela, de verdade. Como não fazia há muito tempo, sem suspeita, sem julgamento, só presença. Ela percebeu. E pela primeira vez em meses, os dois ficaram em silêncio juntos. Mas era um silêncio diferente. Não era distância, era começo. André deu um passo à frente e segurou a mão dela. Você não precisa passar por isso sozinha. Helena tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. E naquele momento, sem máscaras, sem perfis falsos, sem medo, eles se encontraram de novo. Não como antes, mas como algo mais real, mais frágil, mais verdadeiro. Porque às vezes, o maior teste de amor não é a fidelidade, é permanecer quando tudo parece estar desmoronando. E dessa vez, eles escolheram ficar.